Bom, eu sou o Acácio, do blog conscienciauna.com, e esse é o William Tello. O William Tello também faz parte do time com o qual estamos produzindo artigos, textos, e hoje em especial estamos fazendo um vídeo para falar sobre o nosso caminho espiritual. Pelo menos um dos mais marcantes, né? Porque nós temos várias escolas com as quais a gente aprende a parte espiritual. Mas muitos perguntam para nós o que a gente segue, se nós temos uma religião ou não. E o nosso caminho espiritual do xamanismo, também conhecido como o caminho vermelho, é uma coisa que está começando a se difundir agora, está ficando mais famosa. Então hoje vamos ter bastante informações a respeito disso. Hoje estamos no Instituto Flor de Lótus, que é aqui em São Carlos, e é aqui que nós realizamos os nossos rituais xamânicos, com a fogueira, toda essa natureza linda aqui. É um lugar muito abençoado, muito maravilhoso. Cada dia está ficando mais bonito aqui. E agora eu deixo a palavra com o padrinho do Instituto Flor de Lótus, William Tello. Boa noite, né? Como o Acácio falou, eu sou responsável pelo Instituto Espiritual Xamânico Flor de Lótus. Nós realizamos trabalhos aqui nesse espaço há mais ou menos 8 meses, né? E dentro dos nossos trabalhos a gente oferece a possibilidade de conhecer e consagrar a sagrada bebida ayahuasca, né? Esse é um dos nomes possíveis para a bebida, né? De origem indígena. Tem muitos nomes. O mais famoso no Brasil é o Santo Daime, originalmente chamado de Daime, né? Iagé, vegetal, oasca, são muitos os nomes que são dados para essa mistura das plantas amazônicas, né? Que é um cipó, conhecido como jagube, e uma folha de um arbusto chamado chacrona ou rainha. Está muito fora do sul. O chá é antigo, né? A sua história é milenar. Os últimos estudos apontam que essa bebida já era utilizada há pelo menos 4.000 anos pelos índios, né, na Amazônia. E a forma de uso deles é de acordo com cada tribo, né? Desde uma forma espiritual até para ter visões a respeito de caças, guerras, visões sobre a arquitetura da tribo. Tudo isso acontecia com o uso dessa bebida para eles. Depois dos não índios, né, os homens brancos, por assim dizer, a bebida chegou às nossas mãos, né, por assim dizer, através de uma pessoa que ficou muito famosa no Brasil, que é conhecida como Mestre Irineu, que foi a primeira pessoa que teve a ideia de usar essa bebida em um outro contexto, fora da floresta, né, trazendo para os centros urbanos. Então essa é só uma breve história da ayahuasca, na verdade. Tem muito artigo científico na internet, muita coisa para ser pesquisado através do Google. Para quem quiser conhecer mais, e tem aí, é só procurar com cuidado, que existem também muitas opiniões deturpadas, né? Uhum. Mas a informação hoje é muito fácil de se ter acesso. Como aqui é uma conversa mais informal, né? A gente está só passando uma pincelada. Sim. E o que acontece com o cérebro da pessoa quando ela bebe a ayahuasca? Ou espiritualmente também, para aqueles que... Então assim, para a gente poder conversar sobre os efeitos da ayahuasca, a gente precisa entender a sua composição, né? Então a ayahuasca ela é feita, como eu disse, do cipó e de uma folha, né? A folha contém o princípio ativo DMT, dimetiltriptamina, né? Que é um psicoativo poderoso, né? Dos conhecidos é o mais forte.
Mas essa substância, o DMT, que é muito parecida com a serotonina, o hormônio da felicidade, né? Sim. Ela é muito ela é degradada muito fácil pelo estômago, né? Aí que entra, ela é presente na folha. E o cipó ele entra com uma função, né? Muitas funções, não é só essa, né? Mas essa é a mais conhecida, que é impedir que a DMT seja degradada, né? Então que ela entre na corrente sanguínea e possa atingir o cérebro, né? A partir daí, quando a DMT está fazendo o seu efeito, né? Ela está atuando no cérebro, começa uma experiência que nós chamamos de experiência espiritual. Para quem quiser continuar também a pesquisa em torno disso, tem um documentário muito importante chamado DMT, a molécula do espírito. Acha no YouTube muito fácil. E ali contém muitas informações sobre essa substância em particular, muitos estudos, inclusive com o uso da ayahuasca, né? Porque o uso em laboratório da DMT, fumando ou injetando, o pico de experiência é de 15 minutos. E a ayahuasca prolonga isso por horas, né? 4 horas, 3 horas. Então, assim, eu recomendo esse documentário. Mas em termos de efeitos no cérebro, né? A ayahuasca ela tem um poder de tornar a gente mais meditativo. Então a gente fala que a gente tem um estado profundo de meditação. Isso não é só um achismo, existem muitos estudos falando sobre isso. As ondas cerebrais entram em estados mais suaves, mais serenos, né? O que permite a pessoa fazer grandes reflexões acerca da vida, acerca do que anda vivenciando e experimentando com os seus relacionamentos, né? Ela proporciona também visões que não podem ser consideradas alucinações. Muita gente fala por aí, a ayahuasca é alucinógeno, né? Mas existem grupos de estudos hoje que é bem apoiando a ideia que ela é um enteógeno, e a palavra enteógeno significa que contém Deus. A visão que a ayahuasca proporciona é de olho fechado, em nenhum momento tem uma confusão com a realidade. A partir do momento que a pessoa abre o olho dentro da experiência com o Daime, com a ayahuasca, ela sabe onde ela está, o que ela está fazendo, consegue levantar, caminhar. Normalmente não tem nenhuma alucinação. Fechou o olho, começa um processo de visões, que aí varia de acordo com a experiência pessoal de cada um. Cada pessoa tem uma forma de experimentar esse tipo de visão, mas que no fundo acaba sendo uma comunicação, né, do nosso inconsciente com o nosso consciente, trazendo mensagens que a gente precisa fazer no dia a dia e melhorar na experiência pessoal mesmo, né? Inclusive, ele falou sobre a experiência das visões, que são muito particulares, né, para cada pessoa. Nem sempre você vai vivenciar apenas visões, né? Inclusive, quanto mais profundo você vai no caminho do xamanismo, mais as visões se fazem desnecessárias. Então você pode ter muitos entendimentos e muitos aprendizados de uma maneira que você apenas sente. É muito difícil de explicar, porque quando a gente vai passar qualquer conhecimento para uma pessoa aqui, né, no mundo normal, a gente passa através de palavras, imagens. Já no caso da ayahuasca, é o primeiro momento que eu tive, o primeiro contato que eu tive com o aprendizado através do sentir. É uma coisa que não se resume só em palavras ou só em imagens. Algumas vezes nem imagens aparecem, né? Tem muita gente que pensa assim, nossa, eu vou tomar esse chá para ver o que eu vejo. Às vezes nem consegue ver quando vai com esse propósito. Realmente é um caminho espiritual muito sério e através dessa expansão da consciência se conseguem muitas curas. Então, muitas pessoas também consideram a ayahuasca como sendo um remédio. De um certo ponto de vista farmacológico, não deveria se considerar, né? Porque se você tem algum problema de saúde, realmente tomar ayahuasca, não há uma comprovação científica de que isso vá realmente curar você. Mas como a base de quase todas as doenças está na nossa mente gera as doenças no nosso corpo para refletir aquilo que está errado em nossa conduta. Então, como você tem uma possibilidade de olhar para dentro de si mesmo e ver as coisas que você não queria enxergar, você consegue agir na sua vida de maneira a mudá-la. E aí acontece a cura, que tanto a gente fala. E essa cura pode ser a nível físico. Muitas pessoas chegam com vários tipos de problemas pessoais, né? Alguns dores aqui ou ali, ou então algum problema de saúde. E é normal ouvir-se o relato de que a pessoa se curou. Outras pessoas têm problemas na família, por exemplo. Então, o relacionamento está conturbado, filhos, pais. E, através desse entendimento que você tem através do sentir, que é muito bonito, não é uma verdade que é imposta para você, é uma verdade que você conhece olhando para a fonte. Você olha para dentro e consegue encontrar. Você se torna mais sereno e é impossível uma pessoa
ir no ritual pelo menos uma vez sem ver uma grande mudança na vida dessa pessoa. Pelo menos na primeira já, né, alguma coisa acontece. Não existe relato de alguém que possa falar assim, eu fui, mas não aconteceu nada. Não, realmente, quando o Instituto é um local bem sério mesmo, que trabalha com uma ayahuasca de boa qualidade e tem também as pessoas para sustentar o trabalho, o grupo de fiscais e tudo mais, um trabalho bem sério, você consegue sim uma experiência muito profunda. É importante a gente, quando se fala de cura, entender um pouco do processo de como a ayahuasca foi permitido o uso, né? Porque é curioso que de todos os psicoativos, ela é o único no Brasil que tem autorização para ser feito o uso religioso, né? E foi feita uma longa pesquisa, né? Principalmente quando a ayahuasca ou o daime começou a se espalhar através do Rio de Janeiro, para o sul e sudeste do país e atingir realmente centros urbanos, né, das regiões mais populosas, o governo teve uma preocupação de entender o que estava sendo feito, né? O que era essa bebida, qual que era o uso, quais eram os problemas, né? Então foi feito um estudo ao longo dos anos aí, que durou 20 anos o processo todo, né? Montaram um grupo de estudos com diferentes profissionais de diferentes áreas, farmacologia, psicologia, sociologia, antropologia, neurologia. Então pegaram vários estudiosos e saíram aí pesquisando os diferentes grupos que faziam uso dessa bebida, né? E aí em 2006 foi então concluído, através de um relatório, que inclusive se encontra na internet, que ela não apresentava nenhum risco à saúde, né? Que as pessoas que utilizavam essa bebida num contexto religioso, elas não tendiam a apresentar quadros de vício, dependência, ou muito pelo contrário, as pessoas passavam por um processo de melhora nesse nível pessoal, familiar, no trabalho, pessoas mais alegres, mais calmas, mais tranquilas, pessoas mais proativas, mais atuantes, mais felizes, né? Então o governo acabou por liberar o uso religioso, né? Então aqui no Instituto Espiritual Xamânico Flor de Lótus, a gente não promete nenhum tipo de cura. Primeiro porque não pode, em termos de lei, curandeirismo é proibido da cadeia, né? E segundo porque o uso terapêutico da bebida também não pode, é somente o uso religioso, né? Então como a gente está falando do xamanismo, né? Quando a gente fala xamanismo, as pessoas pensam logo em índios, né? Em pajés, xamãs, né? Mas a palavra xamanismo, na verdade, ela é de origem siberiana. Ela não está restrita aos indígenas aqui da América, né? Do Sul, do Norte. Ela, na verdade, engloba uma série de crenças ancestrais que vêm lá do Paleolítico. Alguns pesquisadores cogitam, inclusive, a possibilidade do xamanismo existir há 50 mil anos, né? Então são crenças que envolvem a relação do homem com a natureza, né? Então se a gente pensar, por exemplo, no Egito, né? As figuras do Egito, lá os deuses, então tinha um deus que tinha a cabeça de uma águia, né? Sim. Então essa mistura do homem com a natureza. E a gente for vendo as diferentes culturas aí no mundo, a gente encontra traços do xamanismo espalhado por todos os continentes em diferentes épocas, né? Então o xamanismo ele não está restrito aqui na América ou a um estilo de vida indígena, ele é uma coisa mais ancestral. E o xamanismo que a gente pratica hoje, né, aqui no meio da cidade, né, com som, computador, né, na verdade, pelos estudiosos é chamado de neo-xamanismo, né, mas o xamanismo ele propõe que a cura está dentro de cada um. Então a cura não está fora, a cura está dentro. Então cabe a cada um procurar dentro de si a cura para os seus males, isso em nível emocional, físico, né, psicológico. E a gente entende que a ayahuasca é uma boa ferramenta para proporcionar esse encontro consigo mesmo, esse refazimento pessoal, essa reforma íntima em prol de uma melhora e também em todos os níveis, emocionais, físicos, né? E a gente participa de uma escola do pensamento que acredita que tudo aquilo que acontece na nossa vida é criação nossa. Por mais difícil que seja admitir, né? A gente fala de uma doença séria, a gente fala, mas eu não queria ter essa doença, mas no fundo existem uma série de fatores emocionais, psicológicos que acabaram desencadeando essa doença. E nós acreditamos verdadeiramente que a ayahuasca é uma boa ferramenta
para a compreensão do que nós estamos criando na nossa vida e a partir desse entendimento modificar, né? Se não é para aquele lado que a gente quer ir. Eu acho que ninguém quer ficar doente, ninguém quer ficar depressivo, né? Então nós tivemos casos aqui no Instituto, nesses 8 meses que nós estamos atuando, de pessoas que conseguiram se livrar do vício de drogas, pessoas que eram depressivas e conseguiram sair da depressão. Isso porque a gente está atuando há 8 meses. Existem grupos que usam o ayahuasca, o Santo Daime aqui no Brasil há 60 anos e os resultados deles são com certeza muito maiores, né? Porque encontraram muito mais pessoas. Então é um caminho que realmente proporciona a possibilidade de encontrar a cura dentro de si mesmo, seja através de pensamentos, de uma alimentação melhor, de uma relação melhor com as pessoas à sua volta, né? Então eu acho que a cura está nesse sentido. A gente não promete nenhuma cura. A ayahuasca em si, o chá da ayahuasca não vai curar nada, mas ele pode indicar caminhos. E só nessa indicação já é um grande tesouro, né, que a gente recebe. Seguir ou não esse caminho que foi indicado é uma escolha pessoal. Sim. Ele estava falando sobre o tempo do Instituto Flor de Lótus aqui, né? O Instituto Espiritual Xamânico Flor de Lótus. Aqui estamos há 8 meses realizando esses trabalhos aqui. Mas eu faço uso da ayahuasca desde quando eu completei 18 anos. Então eu lembro que na minha infância eu tinha visto uma vez um documentário onde as pessoas iam no Santo Daime e aí tinha muitas pessoas falando, né? Nossa, eu vi coisas lindas, vi isso, aquilo. Na minha cabeça, a primeira coisa que se passou nossa, existe um chá psicodélico muito louco e que não faz mal para a saúde. E aí eu conheci o Tom e a Kátia, que foram os que começaram muito fortemente aqui em São Carlos o movimento xamânico, né? Foram eles que me explicaram, me mostraram que não tinha nada a ver com um chá muito louco. Não era uma experiência recreativa. Tratava-se realmente de uma experiência espiritual. Inclusive eu era ateu naquela época. E então assim que eu completei 18 anos, eu fui com eles num ritual xamânico e agora estou com 24, vou fazer 25 daqui uns 10 dias. Então fazem na verdade uns 7 anos que eu bebo, que eu comungo ayahuasca. Meu primeiro ritual foi lá em Rio Claro, no tempo em que o Tom e a Kátia ainda estavam tirando o CNPJ deles. Porque para poder fazer o ritual xamânico não é assim você simplesmente ter acesso a alguém que sabe fazer e começar a fazer ritual aí com seus amigos, não. Existe uma legislação muito severa a respeito disso. Sim, é uma empresa, tem uma CNPJ, tem um estatuto social, tem uma série de convenções a serem seguidas, né? Isso. Para poder realizar, né? Com muita seriedade e com muito respeito, né? A gente chama os responsáveis pelo Instituto de padrinho e de madrinha, né? No caso da mulher. Isso vem desde a época do Irineu. Então, no nosso caso, que conhecemos a ayahuasca com o padrinho Tom, né? E a madrinha Kátia, né? É um casal, são casados. E eles que deram esses primeiros passos aí, aqui na região, pelo menos, de São Carlos, para apresentar a bebida e o xamanismo, né? Eu me lembro que o primeiro que eu fui com eles era lá em Rio Claro. Eles ainda estavam nessa época de fazer a documentação para eles poderem servir e fazer o ritual em São Carlos, né? E ali eu tive tanta da percepção nova a respeito da minha vida, uma sensação de um amor tão profundo, tanto significado para... Às vezes a gente olha para a vida e a gente pensa que as coisas não têm tanto sentido assim. A vida parece uma experiência normal, um fardo a se carregar muitas vezes. E quando você tem uma experiência espiritual assim, você começa a enxergar um profundo sentido em tudo. A vida fica muito diferente. E então, depois disso, um mês depois, começaram os primeiros trabalhos aqui em São Carlos. Acredito que tenha sido um mês. Mas ainda não tínhamos um instituto, né? Então a gente fazia em locais cedidos, assim, era meia dúzia de gato pingado só. Então a gente fazia isso no quintal às vezes, da Lidiane, muito tempo atrás.
Depois começaram a surgir novas pessoas procurando o caminho vermelho, o caminho do xamanismo, né? Aos poucos estávamos em 20 pessoas, depois 30, depois os locais começaram a ficar pequenos, aí começamos a alugar chácaras. E quando estava por volta das 100 pessoas aqui em rituais em São Carlos, acho que até um pouco menos do que isso, começaram outros também a tirar documentação para fazer em Araraquara, outras cidades aqui da região também, e começou a se expandir até para Minas. Então, hoje em dia, aqui no Instituto Flor de Lótus, quantas pessoas que vêm por ritual? A média de 50 a 60 pessoas, né, que participam. E até ele falou que o Padrinho Tom começou, né, aqui em São Carlos, pouquinho, aos poucos foi crescendo, o número de pessoas interessadas foi aumentando. Apareceram pessoas que cederam chácara, né, então passou a ter um lugar fixo, podia atender mais pessoas, tinha 2 banheiros. E aí veio um pessoal de Araraquara, que acabou conhecendo também a ayahuasca junto com o Tom, e aí voltaram para Araraquara e abriram o instituto deles lá. Hoje são nossos irmãos de caminhada, né? Eu tô falando do Morada do Sol em específico. Isso é até legal a gente falar, né? Então, para vocês poderem procurar na internet lá, eles têm um instituto, site. Tem um site, o Morada do Sol. É Instituto Xamânico Morada do Sol. Isso. A gente só vai passar aqui Google, embaixo daqui a pouco já. Isso, e lá tem um templo maravilhoso, são pessoas que apoiam nossos trabalhos, Sim. Pessoas que também desenvolvem um trabalho com a ayahuasca com seriedade, com respeito. Inclusive lá hoje o número de pessoas que eles atendem é muito maior que o nosso, chegando a 280 pessoas por ritual, né? Sim. Aqui, como eu disse, é uma média de 50, 60, né? Lá atrás, né, começou a divulgar então a ayahuasca, o xamanismo, né, e pouco a pouco foi crescendo. E hoje aqui na região a gente encontra grupos aqui que são irmãos, né, que trabalham com a mesma seriedade, com o mesmo respeito, na mesma linha, né. Não é questão nem de certo nem de errado, mas que segue uma filosofia parecida, né. Então temos aqui o Centro Flor de Lótus, né, em São Carlos, temos em Rio Claro, temos em Araraquara, temos em Matão. Então são grupos aí que estão aí levando o xamanismo da forma pela qual nós conhecemos, né? E divulgando essa bebida milenária e sagrada, né? Eu gosto muito de ver que é uma grande família, porque o xamanismo ele é familiar. Não é uma coisa assim, um monte de gente dançando ao redor de uma fogueira, no escuro, no mato, com fogueira. Não é simplesmente isso, realmente existe um amor muito grande nesse trabalho. Tanto é que é comum ver até crianças aqui comungando a ayahuasca com a gente. Famílias vêm, pessoas de todas as idades, crianças, adolescentes, senhoras, estudantes. Então assim, é bem eclético, né? Sim. E a gente realiza os trabalhos também, existe uma certa incompreensão em relação aos custos, né? Então, por exemplo, o Instituto Flor de Lótus pede uma contribuição de R$30, que é para cobrir os custos, né? Tanto da bebida, que não é barata, né? Vem lá do Acre, é feita com muito sacrifício, muito suor. E custos da chácara, custos, né, de luz e tudo mais. E isso assim não há lucro pra gente, né? Inclusive existem centros aí espalhados pelo Brasil que cobram mais de R$200, né? E não cabe a gente julgar o preço que cada um dá, né? Mas assim, a gente não compactua com o comércio e com o lucro, né, dessa bebida. A gente só quer, tendo recebido tanta coisa boa dela e tendo mudado tantos rumos da vida, a gente só quer ofertar a possibilidade para outras pessoas que, assim como nós, podem encontrar nela essa possibilidade. Não são todas as pessoas que vêm e que gostam, né? É por isso que existem muitas religiões, é por isso que existem muitos os caminhos, né? Então o nosso caminho não é melhor nem pior. É apenas mais uma possibilidade. Nós nos encontramos nesse caminho. E por isso nós ofertamos essa possibilidade, para que outras pessoas, assim como nós, possam se encontrar também. E o xamanismo tem sido chamado também de universalismo. Porque aqui foi o primeiro lugar da minha vida em que eu pude ver pessoas de todas as religiões juntas. E felizes por estarem juntas, né?
Então, muitas vezes existe esse conflito pelas pessoas que não compactuam das mesmas ideias. Mas todos aqueles que olham para dentro de si começam a enxergar uma verdade que é imutável. Quando você olha para dentro, é a mesma coisa em todo mundo. Nós somos todos um. Por isso que a gente chama de universalismo. Então aqui já vi pessoas de várias religiões, evangélicos, católicos, Testemunho de Jeová. Eu comecei ateu e fui muito bem recebido. E depois fui conhecendo várias outras religiões. Temos também umbandistas, espírita, kardecistas. Então o que você imaginar, você vai encontrar aqui com esse ponto em comum. Todos se respeitam muito e todos percebem aqui que podem aprender com os conhecimentos que o outro teve em determinadas escolas ou religiões. A gente fala que o xamanismo não levanta nenhuma bandeira, por isso ele é universalista. Então, é claro, no nosso ritual a gente tem uma imagem de Jesus, né? Mas em respeito, né, a obra dele, grandiosa. Mas a gente também respeita Krishna, Buda, Allah. Então a gente não levanta uma bandeira específica aqui, porque nós entendemos que na verdade só existe um Deus e ele tem muitos nomes, que as diferentes culturas deram para ele. Ao longo da história, né, a gente teve muitos conflitos, né, de uma parte querendo impor a sua verdade, mas o xamanismo ele olha para todas as religiões, para todas as escolas e respeita todas elas e acaba absorvendo aquilo que é melhor, né, de cada uma. Então aqui a gente não está para dizer para as pessoas quem é Deus, o que é Deus. Cada um vai encontrar a resposta, como a Cássia falou, dentro de si. E aí conforme as pessoas vão caminhando e procurando essas respostas, elas percebem na verdade que somos todos um. No xamanismo a gente usa essa frase, né? Todos somos um. Porque a verdade está dentro de cada um de nós, né? E não cabe a gente julgar a verdade do outro. E sim, aqui nos rituais existem diferentes pessoas de diferentes religiões, todas se respeitando, todas caminhando juntas aí, que é muito bonito e é muito raro, né? Infelizmente. Né? Tem mais o que falar, por mais que a gente tente apresentar e contar e falar, essa experiência ela é do sentir. E o sentir é só vivenciando, não é teorizando, né? Então eu faço convite para você que está assistindo esse vídeo agora, sinta-se à vontade. Nós temos uma página no Facebook, Instituto Espiritual Xamânico Flor de Lótus. Em breve teremos uma página na internet também. E lá a gente está sempre divulgando, né? Tem fotos de nossos eventos, informações dos próximos rituais. E em breve a gente fará um vídeo aqui da cerimônia, mais ou menos, para vocês conhecerem e verem como funciona em linhas gerais. Fica um abraço, gratidão por ter assistido até o final. E espero poder encontrar com vocês aqui um dia, né, no nosso ritual. Será com muita alegria e muita gratidão, que eu espero que nossos caminhos possam se encontrar. Eu agradeço a todos vocês que nos assistiram até agora, todos vocês que curtiram nossa página no Facebook, que estão seguindo o nosso blog por e-mail também. E, por favor, continuem com isso, divulguem para os seus amigos e mostrem essas informações para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. É assim que a gente vai tornar esse mundo mais iluminado. A nossa missão é essa, a gente quer espalhar tudo de melhor que existe pelo mundo aí. Você também pode fazer parte disso colaborando com a gente, né? Mostrando para seus amigos que existem várias opções para a gente melhorar de vida sempre. Eu agradeço muito e mando aquele abraço para todo mundo. Namastê. Namastê.